bem-vinda ao Papo Reto com a Saúde Mental, episódio 1. Hoje eu vou falar sobre 6 sintomas da ansiedade. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e eu trago assuntos relacionados à saúde mental. E se você é uma pessoa ansiosa, depressiva, se sente angustiada, tem medo de tomar decisões, não consegue se relacionar, tem dificuldade em se relacionar, não tem confiança em si mesma, esse assunto é para você. E antes da gente começar o nosso conteúdo, se você ainda não é seguidora do canal, já segue aqui o meu canal, curte esse vídeo, compartilha com uma amiga, para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e eu me sinta cada vez mais motivada para estar aqui trazendo conteúdos para você. Como referencial para esse assunto, eu trago o Skinner, que ele é um psicólogo, uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, e DSM, que é um manual diagnóstico de doenças mentais. Todas essas referências estarão em algum lugar aqui nesse vídeo, seja um link aqui na descrição, algum lugar para que você, se você tiver interesse de se aprofundar nesse assunto, é só você ir lá que vai estar tudo lá. Eu fiz um resumo desse conteúdo para trazer aqui para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. Eu vou falar sobre 6 sintomas da ansiedade e o último considero o mais importante. E eu vou explicar para você depois o porquê que ele é o mais importante. Então fique até o final e veja se você tem algum desses sintomas. Porque entenda que quando a gente tem algum sintoma físico, isso não quer dizer que você tem algum problema e que isso é ruim. Muito pelo contrário, é uma sinalização do teu corpo avisando que você está sentindo alguma coisa para que você procure uma ajuda. Inclusive, quando a gente fala sobre saúde mental, uma das principais coisas é levar a informação, para que você tenha conhecimento, tá? Então você vai ter esse conhecimento e vai poder perceber se você está tendo ou não, se você conhece alguém, às vezes alguém da família está tendo alguns sintomas relacionados a isso, e você vai poder ajudar essa pessoa, tá ok? Então vamos falar sobre isso que é muito importante. E antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é ansiedade. Porque às vezes a gente vê, né, hoje está muito comum a gente falar sobre ansiedade. Inclusive, essa pesquisa da OMS traz que a ansiedade é o principal transtorno que causa problemas mentais, problemas da saúde mental. Porque a gente generaliza. Nós estamos vivendo um mundo muito agitado, onde causa realmente uma ansiedade. E a gente tem que tomar cuidado para a gente saber diferenciar o que é normal e o que não é normal. Por isso que é importante você ver os 6 sintomas, para você ver se você está sentindo alguma dessas coisas. A ansiedade é um mecanismo natural do nosso cérebro, do nosso corpo, ou seja, é um mecanismo que faz com que você tome uma decisão. Será que eu vou? Será que eu não vou? Então isso é natural do nosso corpo. Porém, quando a gente não consegue controlar, quando a gente não consegue lidar de uma forma natural com isso, ou seja, diante de um desafio, se você tem outros tipos de problemas, você vai acabar transformando aquilo numa patologia. Então, o problema da ansiedade é quando você fica muito tempo num estado ansioso. É normal, diante de uma situação, você ficar um pouco ansioso, agitado, mas não permanecer com esses sintomas, permanecer de forma contínua sentindo isso. E por que é importante você saber disso? Justamente por isso, para que você descubra e saiba se isso está normal ou está anormal. Quando algo afeta a tua vida, prejudica a tua vida, não é normal. Então, por exemplo, você está tendo uma ansiedade porque você vai ter que apresentar um trabalho na escola, você vai conhecer uma pessoa nova, ou você vai mudar de cidade, mudar de emprego. É normal você sentir uma ansiedade, aquele frio na barriga. Às vezes tem gente que até tem dor de barriga, isso é normal, um mecanismo normal do nosso cérebro. Tem gente que solta o intestino, isso é normal. Palpitação, a gente fica mais coração acelerado, então isso tudo é normal. Porém, não é normal quando você não consegue fazer determinada coisa. Como se aquilo fosse, meu Deus, eu não consigo, trava na hora de fazer alguma coisa. Então aí sim, não é normal. Então, por isso que é importante você saber. E quais as consequências que traz para a tua vida se você não souber disso? Exatamente isso. Você vai adoecendo, porque o teu corpo ele adoece. Quando você fica muito tempo num estado ansioso, você realmente adoece o seu corpo físico.
Então, você precisa entender o que é e o que não é, para você identificar, será que eu preciso realmente de uma ajuda? Em que momento você se sente mais ansioso? Talvez é algum caso isolado e você precisa lidar com isso de uma forma mais consciente, mais presente. Então, vamos lá falar o primeiro sintoma da ansiedade. Agitação, sensação de nervosismo, tensão. Isso, você vai sentir isso. Porém, isso está sendo o quê? Tá te impedindo de fazer alguma coisa? Você passa o dia inteiro com essas sensações? Porque perceba, a ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo. Diante de um desafio, é normal você ter isso. Mas isso está por quanto tempo? É só naquele momento e depois você vai lá, faz, ufa, passou ou não? Você vive tendo essas sensações, esses sintomas. Outra coisa, cansaço fácil, você vive cansada. Uma coisa é você sentir cansaço depois de um dia inteiro de trabalho. Não é só trabalho físico que cansa, trabalho mental também. Se você passou o dia inteiro estudando, lendo, participando de alguma reunião onde o assunto ali era um assunto tenso, isso tudo cansa. Então você está cansado depois de um dia inteiro de trabalho, ou você acorda cansado, ou todo dia fazendo qualquer coisa você se cansa fácil. Porque entenda, quando a gente fala em saúde mental, existe o principal que é qual a sua habilidade? Você reconhece as suas habilidades? Porque muitas vezes você está fazendo coisa que você não gosta, que não faz sentido para você e você se torna extremamente cansado com aquilo. Então, quando você não, Dani, eu tô me sentindo muito cansada durante todo o dia, eu já acordo, de segunda-feira eu tô cansada. Isso não é normal. Teve um dia até, uma amiga minha chegou numa segunda-feira na aula, meu Deus, eu tô cansada demais, nossa, tão cansada. Eu falei, amiga, como a gente vem estudando muito sobre isso, eu falei, amiga, isso não é normal, em plena segunda-feira. Porque percebe, se for sexta-feira, você já trabalhou a semana inteira, dependendo do teu trabalho, existem trabalhos que cansam mais porque perceba, trabalho físico, você dormiu, o cansaço passa. Trabalho mental, quando você trabalha com a mente, não é só descanso do corpo, você tem que trabalhar umas questões emocionais também. Eu falei, isso não é normal. Volta um pouquinho, faz uma retrospectiva do seu final de semana e veja se você consegue perceber algum momento onde foi estressante, te gerou um momento tenso. Aí ela começou a pensar, falou, ai, Dani, já sei. Ai, verdade, Dani, porque aconteceu isso, e eu fiquei muito chateada. Então percebe, gente. Quando você analisa esses sintomas e percebe que você tá numa segunda-feira muito cansada, poxa, não é normal. Olha lá o que a Dani falou. Deixa eu averiguar, deixa eu ver. Ah, é alguma coisa que eu não consigo lidar? Vamos procurar uma ajuda. E muitas vezes é alguma coisa que você só tem que tomar consciência. Ai, foi por causa daquilo então. Porque, gente, o nosso cérebro, ele é assim. Ele é o mínimo esforço. Então, se você falou, tô cansada, ele vai falar, tô cansado. É você que tem que tomar as rédeas e falar, não, peraí. Eu tô cansada, teve motivo. Não, eu tô cansada, mas não teve tanto motivo assim. Vamos investigar. Terceiro, dificuldade de concentração. Essa é uma das coisas que mais acontece, principalmente com crianças, com pessoas que estão extremamente estressadas, extremamente cansadas, trabalha naquilo às vezes que não gosta, não consegue se concentrar, porque a mente fica vagando. Isso é um sintoma de ansiedade. Então vamos perceber, será que eu tô muito distraída? Por quê? O que eu tô pensando? Eu tô aqui trabalhando, fazendo o que mas a minha mente está vagando. No que ela está vagando? Isso é importante para você identificar se isso é apenas algo natural seu, por você ser muito agitada, às vezes é aquela pessoa que faz 1000 coisas ao mesmo tempo e tem uma facilidade em pensar em várias coisas. Não, peraí, vamos voltar, foco aqui. Tem pessoas que conseguem a partir da consciência. Para, pensa, respira e volta. Tem pessoas que não. Então talvez você precise procurar uma ajuda. Quarto sintoma, irritabilidade. Isso é o que mais a gente vê, pessoas irritadas, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, às vezes a gente mesmo. Que nem, gente, ontem mesmo eu fui comprar um remédio numa farmácia e o meu filho pequeno de 3 anos, ele não para. Isso já me deixa um pouco tensa, porque, poxa, eu vou em algum lugar, ele vai mexer, ele vai pegar. Isso, quem é mãe sabe, já deixa a gente um pouco tensa. Aí cheguei lá, só uma atendente com um monte de gente para atender. Então eu fiquei um pouco ali irritada e falei, não, peraí, vamos em outra farmácia. Isso é uma coisa, explicando o meu contexto, é plausível eu ficar um pouco irritada pela demora e o meu filho ali pegando as coisas, me deixando um pouquinho nervosa. Pronto, fui lá,
Entrei em outra farmácia, fui atendida, deu tudo certo. Beleza, passou. Agora não, eu vivo irritada com tudo. Qualquer coisa que a pessoa fala, eu me irrito. Meu marido fala alguma coisa, eu respondo de uma maneira grosseira. Isso não é normal. Então você precisa identificar se você está tendo esses sintomas por muito tempo, se isso está afetando a tua vida, está afetando os teus relacionamentos, está afetando você, porque você vive irritada. Imagine, é horrível você estar sempre irritada, ai, tudo me estressa. Isso, gente, não é normal. Então, vale investigar. Vamos para o quinto sintoma, tensão muscular. Então, você é aquela pessoa que vive querendo, precisando de uma massagem? Será que isso é normal? Porque vamos voltar lá. Não é só trabalho físico que cansa o corpo. Trabalho mental, trabalhar com a mente. Às vezes você é, sei lá, trabalha de coordenadora de alguma coisa, gerente, tem um cargo ali elevado que precisa ter o quê? Uma concentração, uma responsabilidade. Isso tensiona, isso causa uma ansiedade, uma tensão, um nervosismo. Se você tem um cargo de confiança, por exemplo, e precisa ter ali uma postura firme, você está apto para aquilo. Então não é normal você viver tenso. Se você vive tenso, vive com tensão muscular, dor no corpo, será que é porque tem alguma coisa ali que está precisando ajustar? Porque entenda, se torna problema quando aquilo afeta a tua vida. Quando você sente que aquilo não passa. Entende? Então você precisa entender esses sinais do teu corpo. Ah, uma massagem relaxante é legal, que nem por exemplo, eu fiquei muito tempo sem fazer atividade física, voltei pra academia. Misericórdia! Parecia que eu tinha sido atropelada. Então é normal sentir dor depois de muito tempo sem treinar, você volta a treinar. É normal você sentir tensão, por exemplo, depois, poxa, eu tenho um trabalho ali que requer muita concentração, eu preciso me focar, preciso fazer. Isso requer muita energia tua. É normal no outro dia você tá um pouco dolorida. É normal isso. Agora, você viver dolorida, tensão, isso não é normal. Então, vale investigação, tá ok? E vamos para o nosso último e que eu considero mais importante e vou explicar o porquê é mais importante. Alteração no sono. Então, vamos falar, gente. Eu gosto muito de falar sobre isso porque quando eu falo sobre isso, gente, meu olho brilha, porque desde sempre, eu sempre gostei de falar sobre emoções, porque querendo ou não, nós somos movidos pelas nossas emoções. E Dani, o que tem a ver a alteração do sono com emoções? Quando a gente fala em alterações de sono, está relacionado também ao funcionamento cerebral, né? Porque o nosso cérebro, ele é um mecanismo que manda em tudo aqui. Então ele precisa de algum alimento ali para que ele funcione bem. Assim como você, por exemplo, para você vamos supor que você trabalha com alguma coisa pesada, você precisa ter energia física, né? Você precisa se alimentar bem. Se você é uma pessoa, um professor, por exemplo, você precisa ter o quê? Informações de qualidade para você, que nem eu aqui, eu sou o quê? Uma comunicadora, eu trago aqui conteúdos relacionados à saúde mental. O que eu preciso? Ter informações sobre saúde mental. Preciso me alimentar com isso para que eu possa executar um bom conteúdo aqui para vocês. E o que o teu cérebro precisa para funcionar bem? Noite de sono reparadora. E aí, quando a gente fala sobre isso, você fala, Dani, que tem as emoções a ver com tudo isso? Se você não conseguir entender o que significa emoções, e gente, eu vou deixar aqui um vídeo no canal falando sobre emoções, o como é importante as emoções, todas elas. Inclusive tem um filme, né, o Divertidamente 1 e 2, que fala sobre essas emoções. Esse filme é magnífico. Assista esses filmes para você entender um pouquinho sobre as emoções, mas eu vou deixar aqui no canal também um vídeo sobre emoções, porque é muito importante. E o nosso cérebro, a linguagem do nosso cérebro são as emoções, e o alimento para o nosso cérebro principal é o sono. E para que você consiga ter um sono reparador, você precisa trabalhar suas emoções. Porque imagine você, passou aquele dia inteiro estressante, alguém falou alguma coisa que você não gostou, ou você está tendo algum problema com o teu filho, com o teu marido, no teu relacionamento. Enfim, são diversos os problemas que a gente tem na vida. E aí você não sabe lidar com aquele turbilhão de emoção que você está sentindo. Você acha que você vai conseguir dormir, mas nem com remédio. Entende? Hoje é muito comum as pessoas tomarem medicamentos para dormir. Gente, isso não vai resolver o teu problema. Para que você consiga dormir, você precisa entender. É claro, Dani,
Eu vou conseguir resolver tudo para dormir? Não, você não vai conseguir resolver tudo, porque na verdade, gente, nós estamos aqui nesse plano terreno para viver uma vida. E a vida é os problemas que a gente tem. Ora você vai ter um problema, ora você vai ter outro problema, porque você já superou aquele. Mas vai surgir outros e a vida é sobre isso. E a saúde mental é exatamente isso. Como você lida com tudo isso? Como que você lida com toda essa questão na tua vida? Você consegue dormir num final de dia estressante? Não, Dani. Se a sua resposta é não, você tem problemas de saúde mental. Então já segue aqui o meu canal para você receber tudo que eu posto aqui. E eu vou deixar, inclusive, um vídeo aqui em algum lugar, vocês vão depois receber a notificação, então já segue aqui o canal, já clica aqui nesse sininho para você receber todas as notificações que eu vou gravar um conteúdo aqui sobre as 5 necessidades principais que o ser humano precisa. E a primeira é fisiológica. E na fisiológica está incluído o sono. Inclusive, nós vamos ter aqui no canal também o nosso Hora da Saúde Mental, que é aquele momento onde você vai realmente se conectar com o teu interior, com a tua essência, para conseguir lidar com cada situação da tua vida, lidar com cada problema do dia a dia, porque, gente, problema a gente vai ter sempre, sabe? E a gente precisa aprender a lidar com todos eles. Então, às vezes a gente olha as redes sociais aqui, a gente vê as pessoas fazendo as coisas acontecerem e a gente acha que ela não tem problema nenhum, e muito pelo contrário. Ela tem muito. A diferença é que ela conseguiu lidar com tudo aquilo e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa tomar consciência. É normal você ter problema. O que não é normal é você viver nele. Porque perceba, tô com um problema aqui, Dani, eu preciso resolver ele. Resolveu esse, você vai ter outro. Agora, não é normal você ficar em um problema só naquele e viver dentro daquele problema. Isso não é normal. E isso precisa de uma atenção maior. Mas eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para trazer informação, para falar sobre isso. Então convida quem vocês conhecer. Ah, conheci uma menina lá na fila da padaria que está tendo dificuldade para lidar no seu relacionamento, está tendo muito problema no trabalho. Fala para ela, segue lá o canal da Dani Gaioto, Papo Reto com a Saúde Mental. É onde a gente vai realmente ter esse papo reto com a nossa saúde mental. O que a gente precisa fazer para ter saúde mental? E, gente, não é saúde mental por um momento só, não. É por toda a nossa vida. Independente do tempo de vida que você tem. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver aqui. A gente não tem essa informação. A única informação que a gente tem é que a gente vai um dia partir desse mundo e que a gente precisa viver o máximo possível aqui e aproveitar as coisas que essa vida tem para nos oferecer. Só que a gente vê muitas pessoas, inclusive você pode ser essa pessoa, gasta muita energia com coisa desnecessária. Então vamos começar a ter consciência disso. E é sobre isso que eu falo aqui no Papo Reto com a Saúde Mental. E eu quero agradecer por você que ficou até o final desse vídeo. Depois eu vou deixar um conteúdo para explicar sobre como é importante o sono, sobre as 5 necessidades básicas que todo ser humano precisa ter. Todas são importantes, mas a primeira, a fisiológica, é a principal. E ativa as notificações para você receber tudo que eu posto aqui, ok? E um grande abraço para você. Sinta-se acolhida, sinta-se abraçada, não se sinta só. Hoje nós temos aqui as redes sociais para que a gente possa se conectar uma com a outra, para que a gente consiga o quê? Se sentir acolhida. Então você pode não me conhecer pessoalmente, mas a gente pode sim criar uma conexão aqui através das redes sociais. E quem sabe um dia se conhecer pessoalmente, né? Então, ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo.